Caridade e Missão. A palavra do Instituto São Francisco Xavier. Olá minha irmã, olá meu irmão. Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, o sexto dia da quaresma. Eu me chamo José Lopes, sou diretor do Instituto São Francisco Xavier, obra social do Padroeiro das Missões e Padroeiro de Salvador. Este é o nosso programa Caridade e Missão de número 25. Para começar bem o nosso programa, vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Francisco Xavier. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Francisco Xavier. Ó amabilíssimo São Francisco Xavier, convosco adoro respeitosamente a majestade divina e rendo-lhe fervorosas ações de graças pelos dons singulares com que vos favoreceu durante a vida e pela glória a que vos elevou depois da morte. Peço-vos, com todo o ardor de minha alma, que me alcanceis, pela vossa poderosa intercessão, a importantíssima graça de viver e morrer santamente. Peço-vos também a graça particular de interceder junto a Deus nosso Senhor pelas intenções de cada devoto e devota. E se isso que vos peço não for para a maior glória de Deus e para o bem de minha alma, alcançai-me o que for mais conforme com uma e com outra. Amém. Minha irmã, meu irmão, hoje nós vamos conhecer a sexta carta escrita por São Francisco Xavier enquanto ele estava nas Santas Missões na Índia. A carta de hoje é destinada aos seus companheiros residentes em Roma e foi escrita quando ele estava na cidade de Cochin, que fica na costa do Travancore, também ao sul da Índia. Vamos à carta. Cochin, 15 de janeiro de 1544. A graça e o amor de Cristo nosso Senhor sejam sempre em nossa ajuda e favor. Amém. Há 2 anos e 9 meses que parti de Portugal, e desde então vos escrevi de cá 3 vezes com esta. Só umas cartas vossas recebi, desde que estou cá na Índia, as quais foram escritas a 13 de janeiro do ano de 1542. A consolação que recebi com elas, Deus nosso Senhor sabe. Estas cartas entregaram-mas haverá 2 meses. Chegaram tão tarde à Índia, porque o navio em que vinham invernou em Moçambique. Mr. Paulo, Francisco de Mancilhas e eu estamos com muita saúde. Mr. Paulo está em Goa, no Colégio de Santa Fé. Tem o encargo dos estudantes daquela casa. Francisco de Mancilhas e eu estamos com os cristãos do Cabo de Comorim. Há mais de 1 ano que estou com estes cristãos, dos quais vos faço saber que são muitos, e se fazem muitos mais a cada dia. Logo que cheguei a esta costa, onde eles vivem, procurei saber deles que conhecimento de Cristo nosso Senhor tinham, perguntando-lhes acerca dos artigos da fé, o que criam, ou o que mais tinham agora que eram cristãos que quando eram gentios. Não obtinha deles outra resposta senão a de que eram cristãos e que, por não entender a nossa língua, não sabiam a nossa lei, nem o que haviam de crer. Como eles não me entendessem, nem eu a eles, por ser a sua língua natural a Malabar e a minha a Viscainha, juntei os que entre eles eram mais sabedores e escolhi pessoas que entendessem a nossa língua e a sua deles. E depois de nos termos juntado muitos dias, com grande trabalho, traduzimos as orações, começando pelo modo de se benzer, confessando as 3 pessoas serem um só Deus, depois o credo, mandamentos, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha e a confissão geral do latim em Malabar. Depois de as ter traduzido na sua língua e sabê-las de cor, ia por todo lugar com uma campainha na mão, juntando todos os moços e homens que podia, e depois de os ter juntado, ensinava-os cada dia 2 vezes. No espaço de 1 mês, ensinava as orações, dando a seguinte ordem, que os moços aos seus pais e mães e a todos os de casa e vizinhos ensinassem o que na escola aprendiam. Aos domingos, fazia juntar todos do lugar, tanto homens como mulheres, grandes e pequenos, a dizer as orações na sua língua, e eles mostravam muito prazer e vinham com muita alegria, começando pela confissão de um só Deus, trino e uno. Diziam a grandes vozes o credo na sua língua, à medida que eu ia o dizendo, todos repetiam. Acabado o credo,
tornava-o a dizer, eu só, dizia cada artigo por si, e detendo-me em cada um dos 12, admoestava-os de que cristãos não quer dizer outra coisa senão crer firmemente, sem dúvida alguma, nos 12 artigos. E já que eles confessavam que eram cristãos, perguntava-lhes se criam firmemente em cada um dos 12 artigos. E assim, todos juntos, a grandes vozes, homens e mulheres, grandes e pequenos, me respondiam a cada artigo que sim, postos os braços sobre o peito, um sobre o outro, em forma de cruz. Assim, lhes faço dizer mais vezes o credo que outra oração, pois só por crer nos 12 artigos o homem se chama cristão. Depois do credo, a primeira coisa que lhes ensino são os mandamentos, dizendo-lhes que a lei dos cristãos tem só 10 mandamentos, e que um cristão se diz bom se os guarda como Deus manda, e pelo contrário, aquele que não os guarda é mau cristão. Ficam muito espantados, tanto cristãos como gentios, de ver quão santa é a lei de Jesus Cristo, e conforme, com toda a razão natural. Acabado o credo e os mandamentos, digo o Pai Nosso e a Ave Maria. Assim como os vou dizendo, assim eles me vão respondendo. Dizemos 12 Pai Nossos e 12 Ave Marias, em honra dos 12 artigos do credo. E acabados estes, dizemos outros 10 Pai Nossos e 10 Ave Marias, em honra dos 10 mandamentos, guardando a ordem que se segue. Primeiramente, dizemos o primeiro artigo da fé, e depois de o dizer, digo na sua língua deles e eles comigo, Jesus Cristo, Filho de Deus, dai-nos graça para firmemente crer, sem dúvida alguma, o primeiro artigo da fé. E para que nos dê esta graça, dizemos um Pai Nosso. Acabado o Pai Nosso, dizemos todos juntos, Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, alcançai-nos graça de vosso Filho Jesus Cristo, para firmemente, sem dúvida alguma, crer no primeiro artigo da fé. E para que nos alcance esta graça, dizemos-lhe a Ave Maria. Esta mesma ordem seguimos em todos os outros 11 artigos. Acabado o credo e os 12 Pai Nossos e Ave Marias, como disse, dizemos os mandamentos pela ordem que se segue. Primeiramente digo o primeiro mandamento, e todos dizem como eu. Acabado de o dizer, dizemos todos juntos, Jesus Cristo, Filho de Deus, dai-nos graça para amar-vos sobre todas as coisas. Pedida esta graça, dizemos todos o Pai Nosso, acabado o qual, dizemos, Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, alcançai-nos graça de vosso Filho, para podermos guardar o primeiro mandamento. Pedida esta graça, a Nossa Senhora, dizemos todos a Ave Maria. Esta mesma ordem seguimos em todos os outros 9 mandamentos, de maneira que, em honra dos 12 artigos da fé, dizemos 12 Pai Nossos com 12 Ave Marias, pedindo a Deus Nosso Senhor graça para firmemente e sem dúvida alguma crer neles, e 10 Pai Nossos com 10 Ave Marias, em honra dos 10 mandamentos, rogando a Deus Nosso Senhor que nos dê graça para os guardar. Estas são as petições que por nossas orações lhes ensino a pedir, dizendo-lhes que, se estas graças de Deus Nosso Senhor alcançarem, Ele lhes dará tudo o demais, mais plenamente do que eles o saberiam pedir. A confissão geral faço a dizer a todos, especialmente aos que se vão batizar. E depois o credo, interrogando-os sobre cada artigo, se o creem firmemente. E respondendo-me eles que sim, e dizendo-lhes eu a lei de Jesus Cristo, que terão de guardar para se salvar, os batizo. A Salve Rainha, dizemo-la quando queremos acabar as nossas orações. Os jovens esperam em Deus Nosso Senhor, que hão de ser melhores homens que seus pais, porque mostram muito amor e vontade à nossa lei, e de saber as orações e ensiná-las. Aborrecem-lhes muito as idolatrias dos gentios, a tal ponto que muitas vezes lutam com os gentios e repreendem os seus pais e mães quando os veem idolatrar, e acusam-nos de maneira que me vêm dizer. Quando me avisam de algumas idolatrias que se fazem fora dos lugares, junto todos os jovens do lugar e vou com eles aonde fizeram os ídolos. E são mais as desonras que o diabo recebe dos jovens que levo, que as honras que seus pais e parentes lhes dão na altura em que os fazem e adoram. Porque tomam os meninos os ídolos e os desfazem, em pedaços tão miúdos como cinza,
depois cospem neles e pisam-nos com os pés, e finalmente, outras coisas que, embora não pareça bem nomeá-las por seus nomes, é honra dos jovens fazê-las, a quem tem tanto atrevimento de fazer-se adorar de seus pais. Estive numa grande povoação de cristãos, traduzindo as orações da nossa língua para a sua, e ensinando-lhes 4 meses. Neste tempo, eram tantos os que me vinham procurar, para que fosse às suas casas rezar algumas orações sobre os enfermos, e outros que com as suas doenças vinham ter comigo, que só em rezar evangelhos, sem ter outra ocupação, e em ensinar os jovens, batizar, traduzir orações, satisfazer a perguntas, não me deixavam. E além disso, em enterrar os que morriam. Eram de tal maneira que, em corresponder à devoção dos que me levavam às suas casas ou vinham procurar-me, tinham ocupações demasiadas. Mas para que não perdessem a fé que a nossa religião e lei cristã tinham, não estava em meu poder negar tão santa procura. E como a coisa ia em tão grande crescimento, que a todos não podia atender nem evitar paixões sobre a qual casa primeiro havia de ir, vista a devoção da gente. Ordenei maneira que a todos pudesse satisfazer. Mandava aos jovens que sabiam as orações que fossem eles à casa dos doentes, e que juntassem todos os da casa e vizinhos, e que fizessem com todos o credo muitas vezes, dizendo ao doente que acreditasse e que sararia, e depois as outras orações. Desta maneira satisfazia a todos e fazia ensinar pelas casas e praças o credo, mandamentos e as outras orações. E assim aos doentes pela fé dos de casa, vizinhos e sua própria, Deus nosso Senhor lhes fazia muitas mercês, dando-lhes saúde espiritual e corporal. Usava Deus de muita misericórdia com os que adoeciam, pois pelas doenças os chamava e quase à força os atraía à fé. Deixando neste lugar quem leve por diante o começado, vou visitando os outros lugares, fazendo o mesmo. De maneira que nestas partes nunca faltam pias e santas ocupações. O fruto que se faz em batizar as crianças que nascem e em ensinar os que têm idade para isso, nunca vou-lo poderia acabar de escrever. Pelos lugares por onde passo, deixo as orações por escrito, e aos que sabem escrever, mando que as escrevam e aprendam de cor, e as digam cada dia, dando ordem para que aos domingos se juntem todos a dizê-las. Para isso, deixo nos lugares quem fique com o encargo de o fazer. Muitos cristãos se deixam de fazer nestas partes, por não haver pessoas que em tão pias e santas coisas se ocupem. Muitas vezes me movem pensamentos de ir aos centros de estudos dessas partes, dando gritos como alguém que tenha perdido o juízo, e principalmente à Universidade de Paris, dizendo na Sorbona, aos que têm mais letras que vontade, para dispor-se a frutificar com elas. Quantas almas deixam de ir para a glória e vão para o inferno pela negligência deles? Se assim como vão estudando em letras, estudassem na conta que Deus Nosso Senhor lhes pedirá delas e do talento que lhes deu, muitos deles se moveriam, tomando meios e exercícios espirituais para conhecer e sentir dentro em suas almas a vontade divina, conformando-se mais com ela que com as suas próprias afeições, dizendo: Senhor, aqui estou, que queres que eu faça? Envia-me aonde quiseres, e se convém, mesmo aos índios. Quanto mais consolados viveriam, e com mais esperança da misericórdia divina à hora da morte, quando entrassem no juízo particular, a que ninguém pode escapar, alegando a seu favor: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei com eles. Receio de que muitos dos que estudam nas universidades estudem mais para com as letras alcançarem dignidades, benefícios, bispados, que com desejo de conformar-se com a necessidade que as dignidades e estados eclesiásticos requerem. É costume dizerem os que estudam: desejo saber letras para alcançar algum benefício ou dignidade eclesiástica com elas, e depois com a tal dignidade servir a Deus. De maneira que, segundo as suas desordenadas afeições, fazem as suas eleições, temendo que Deus não queira o que eles querem, não consentindo as suas desordenadas afeições deixar na vontade de Deus Nosso Senhor esta eleição. Estive quase movido a escrever à Universidade de Paris, ao menos ao nosso mestre de Córnibus e ao Dr. Picardo, quantos mil milhares de gentios se fariam cristãos se houvesse operários, para que lá fossem solícitos em buscar e favorecer
as pessoas que não buscam os seus próprios interesses, mas os de Jesus Cristo. É tão grande a multidão dos que se convertem à fé de Cristo, nesta terra onde ando, que muitas vezes me acontece sentir cansados os braços de batizar, e não poder falar, de tantas vezes dizer o credo e os mandamentos na sua língua deles, e as outras orações, com uma exortação que sei na língua, na qual lhes declaro o que quer dizer cristão, e que coisa é paraíso, e que coisa inferno, dizendo-lhes quais são os que vão a um e quais a outro. Mais que todas as outras orações, digo-lhes muitas vezes o credo e os mandamentos. Há dia em que batizo toda uma povoação, e nesta costa onde ando, há 30 povoações de cristão. O governador desta Índia é muito amigo dos que se fazem cristãos. Fez mercê de 4.000 peças de ouro cada ano, e estas para que apenas se gastem e deem àquelas pessoas que com muita diligência ensinam a doutrina cristã nos lugares dos recém-convertidos à fé. É muito amigo de todos os da nossa companhia. Deseja muito que venham a estas partes, alguns da nossa companhia, e assim me parece que o escreve ao rei. No ano passado escrevi acerca de um colégio que se está a fazer na cidade de Goa, no qual há muitos estudantes, são de diversas línguas, e todos de geração de infiéis. Entre eles, internos no colégio, onde há muitos edifícios feitos, há muitos que aprendem latim, e outros a ler e a escrever. Mr. Paulo está com estes estudantes do colégio, diz-lhes missa todos os dias, e confessa-os, e nunca deixa de dar-lhes doutrina espiritual. Tem também o encargo das coisas corporais de que têm necessidade os estudantes. Este colégio é muito grande, nele podem viver mais de 500 estudantes. Tem rendas suficientes para os manter. São muitas as esmolas que a este colégio se fazem, e o governador favorece-o largamente. É caso para todos os cristãos darem graças a Deus Nosso Senhor pela fundação desta casa, que se chama o Colégio da Santa Fé. Antes de muitos anos, espero da misericórdia de Deus Nosso Senhor que o número de cristãos se há de multiplicar grandemente e as fronteiras da igreja se hão de ampliar por meio dos que neste santo colégio estudam. Há nestas partes, entre os gentios, uma classe a que chamam Brahmanes. Estes mantêm toda a gentilidade, têm o encargo das casas, onde estão os ídolos. É a gente mais perversa do mundo. Destes se percebe o que se diz o Salmo: da gente não santa, do homem iníquo e fraudulento, livra-me, Senhor. É gente que nunca diz a verdade, está sempre a pensar como há de sutilmente mentir e enganar os pobres simples e ignorantes, dizendo que os ídolos pedem que lhes levem para oferecer certas coisas, mas estas não são outras senão as que os Brahmanes fingem e querem para manter as suas mulheres, filhos e casas. Fazem crer a gente simples que os ídolos comem, e há muitas pessoas que, mesmo que não almocem nem jantem, oferecem certa moeda para o ídolo. 2 vezes ao dia, com grande festa de atabales, comem, dando a entender aos pobres que são ídolos que estão a comer. Quando começa a faltar o necessário aos Brahmanes, dizem ao povo que os ídolos estão muito zangados com ele, porque não lhes leva as coisas que por eles lhes mandam pedir, e que se não lhes fornecem, tenham cuidado com eles, pois os hão de matar, ou dar-lhes doenças, ou lhes hão de mandar os demônios às suas casas. E os tristes simples, crendo que assim será, de medo que os ídolos lhes façam mal, fazem o que os Brahmanes querem. São estes Brahmanes homens de poucas letras, e o que lhes falta em virtude tem de iniquidade e maldade em grande aumento. Aos Brahmanes desta costa, onde ando, pesa-lhes muito que eu nunca outra coisa faça senão descobrir as suas maldades. Eles confessam-me a verdade quando estamos a sós, de como enganam o povo. Confessam-me em segredo que não têm outro patrimônio senão aqueles ídolos de pedra, dos quais vivem fingindo mentiras. Tem estes Brahmanes para si, que eu sei mais que todos eles juntos. Mandam-me visitar e pesa-lhes muito que eu não queira aceitar os presentes que me mandam. Tudo isto fazem para que eu não descubra os seus segredos, dizendo-me que eles bem sabem que não há senão um Deus e que eles rezarão por mim.
Em paga de tudo isto, digo-lhes da minha parte o que me parece. Depois, aos tristes simples que por puro medo são seus devotos, manifesto-lhes os seus enganos e burlas até cansar. Muitos, pelo que lhes digo, perdem a devoção ao demônio e fazem-se cristãos. Se não houvesse Brahmanes, todos os gentios se converteriam à nossa fé. As casas onde estão os ídolos e Brahmanes chamam-se pagodes. Todos os gentios destas partes sabem muito pouca letras. Para mal, sabem muito. Só um Brahmane, desde que estou nestas partes, fiz cristão. É jovem e muito bom homem. Tomou por ofício ensinar aos jovens a doutrina cristã. Ao visitar os lugares de cristãos, passo por muitos pagodes. Uma vez passei por um onde havia mais de 200 Brahmanes e vieram me ver. Entre outras muitas coisas de que falamos, pus-lhes uma questão, e era que me dissessem que é que os seus deuses e ídolos, a quem adoravam, lhes mandavam fazer para ir para a glória. Foi grande a contenda entre eles, sobre quem me responderia. Disseram a um dos mais antigos que respondesse. O velho, que tinha mais de 80 anos, disse-me que lhe dissesse eu primeiro o que mandava o Deus dos cristãos fazer. Eu, percebendo a sua ruindade, não quis dizer coisa alguma antes de ser ele a dizer. Então, foi-lhe forçado manifestar suas ignorâncias. Respondeu-me que 2 coisas lhes mandavam fazer os seus deuses para ir para onde eles estão. A primeira era não matar vacas, as quais eles adoram, e a segunda era dar esmolas, e estas aos Brahmanes que servem os pagodes. Ouvida esta resposta, com pena de os demônios escravizarem os nossos próximos, de tamanha maneira a ponto de, em lugar de Deus, se fazerem adorar deles, levantei-me, dizendo aos Brahmanes que ficassem sentados. E a grandes vozes disse o credo e os mandamentos da lei na língua deles, fazendo alguma detenção em cada mandamento. Acabados os mandamentos, fiz-lhes uma exortação na língua deles, explicando-lhes que coisa é paraíso e que coisa é inferno, e dizendo-lhes quem vai para um e quem para outro. Depois de acabada esta prática, levantaram-se todos os Brahmanes e deram-me grandes abraços, dizendo-me que verdadeiramente o Deus dos cristãos é o verdadeiro Deus, pois os seus mandamentos são tão conformes a toda a razão natural. Perguntaram-me se a nossa alma juntamente com o corpo morria, como a alma dos brutos animais. Deu-me Deus nosso Senhor tais razões, conformes às suas capacidades, que lhes fiz entender claramente a imortalidade das almas, coisa de que eles mostraram muito prazer e contentamento. As razões que a esta gente idiota se hão de dar não hão de ser tão sutis como as que se encontram escritas em doutores muito escolásticos. Perguntaram-me por onde saía a alma, quando um homem morria. E quando um homem dormia e sonhava estar numa terra com os seus amigos e conhecidos, como a mim muitas vezes me acontece estar convosco, caríssimos, se a sua alma ia até lá, deixando de informar o corpo. E mais me pediram que lhes dissesse se Deus é branco ou negro, dada a diversidade de cores que vem nos homens. Como os desta terra são negros, parecendo-lhes bem a sua cor, dizem que é negro. Por isso, a maioria dos ídolos são negros. Untam-nos muitas vezes com azeite, cheiram tão mal que é coisa de espanto. São tão feios que ao vê-los espantam. A todas as perguntas que me fizeram, os satisfiz a parecer deles. Mas quando com eles chegava à conclusão de que se fizessem cristãos, pois já conheciam a verdade, respondiam o que muitos entre nós costumam responder. Que dirá o mundo de nós se esta mudança de estado fazemos no nosso modo de viver? E outras tentações em pensar que lhes venha a faltar o necessário. Um só Brahmane encontrei num lugar desta costa, que sabia alguma coisa, porque me diziam tinha estudado num centro de estudos de Nomeada. Procurei encontrar-me com ele e consegui maneira de nos vermos. Disse-me ele em grande segredo que a primeira coisa que fazem os que ensinam naquele centro de estudos é ter juramento dos que vão aprender, de nunca dizer certos segredos que ensinam. Mas a mim este Brahmane disse-me estes segredos em grande segredo, por alguma amizade que comigo tinha. Um dos segredos era este, que nunca dissessem que há um só Deus, Criador do céu e da terra,
e que está nos céus, e que ele adorasse esse Deus e não os ídolos que são demônios. Tem algumas escrituras, nas quais tem os mandamentos. A língua que naquele centro de estudos ensinam é entre eles como o latim entre nós. Disse-me muito bem os mandamentos, cada um deles com uma boa explicação. Guardam os domingos, estes que são sábios, coisa para não se poder crer. Não dizem outra oração aos domingos, senão esta e muitas vezes. Om Siri Narayana Noma, que quer dizer, adoro-te Deus com a tua graça e ajuda para sempre. Esta oração dizem-na muito de passo e baixo, para guardar o juramento que fazem. Disse-me que lhes proibia a lei natural ter muitas mulheres, e que está nas suas escrituras que há de vir tempo em que todos hão de viver debaixo da mesma lei. Disse-me mais este Brahmane, que ensinam naquele centro de estudos muitos encantamentos. Pediu-me que lhe dissesse as coisas mais importantes que os cristãos têm na sua lei, que ele me prometia não as descobrir a ninguém. Eu respondi-lhe que não lhe as diria se primeiro não me prometesse não guardar em segredo as coisas mais importantes que da lei dos cristãos eu lhe dissesse. E logo ele me prometeu publicar tudo. Então disse-lhe, e expliquei-lhe muito a meu prazer estas palavras importantes da nossa lei. O que crê e for batizado será salvo. Escreveu-as na sua língua, com a explicação delas, em que lhe disse todo o credo. Na explicação, acrescentei os mandamentos, pela conformidade que há entre eles e o credo. Disse-me que numa noite sonhou com muito prazer e alegria que havia de ser cristão, e que havia de ser meu companheiro e andar comigo. Pediu-me que o fizesse cristão oculto, e com mais certas condições, que, por não serem honestas e lícitas, deixei de o fazer. Espero em Deus que o há de ser sem nenhuma delas. Tenho-lhe dito que ensinem a gente simples a adorar um só Deus, Criador do céu e da terra, e que está nos céus. Ele, pelo juramento que fez, receoso de que o demônio o mate, não o quer fazer. Destas partes, não sei que mais escrever-vos, a não ser que são tantas as consolações que Deus nosso Senhor comunica aos que andam entre estes gentios a convertê-los à fé de Cristo, que se contentamento há nesta vida, se pode dizer que é este. Muitas vezes me acontece ouvir dizer a uma pessoa que anda entre estes cristãos: ó Senhor, não me deis muitas consolações nesta vida, ou já que as dais, por vossa infinita bondade e misericórdia, levai-me para a vossa santa glória, pois dá tanta pena viver sem ver-vos, depois de tanto vos comunicardes interiormente às criaturas. Oh, se os que estudam letras tantos trabalhos pusessem em ajudar-se para sentir o gosto delas, como noites e dias trabalhosos suportam para as aprender. Oh, se aqueles contentamentos que um estudante busca em entender o que estuda, os buscassem em dar a sentir aos próximos o que lhes é necessário para conhecer e servir a Deus, quanto mais consolados e aparelhados se achariam para dar conta quando Cristo lhes perguntasse: dá-me conta da tua administração. As recreações que nestas partes tenho são as de recordar-me, muitas vezes de vós, caríssimos irmãos meus, e dos tempos em que pela muita misericórdia de Deus nosso Senhor vos conheci e convosco tratei, conhecendo em mim e sentindo dentro em minha alma, quanto por minha culpa perdi do tempo em que convosco tratei, por não ter me aproveitado dos muitos conhecimentos que Deus nosso Senhor de si vos tem comunicado. Faz-me Deus tanta mercê por vossas orações e lembranças contínuas, que de mim tendes em encomendar-me a Ele, que em vossa ausência corporal reconheço que Deus nosso Senhor, graças ao vosso favor e ajuda, me dá a sentir a minha infinita multidão de pecados e me dá forças para andar entre fiéis. Disto dou graças a Deus nosso Senhor muitas e a vós, caríssimos irmãos meus. Entre muitas mercês que Deus nosso Senhor nesta vida me tem feito e faz todos os dias, esta é uma, que em meus dias vi o que tanto desejei, que foi a confirmação da nossa regra e modo de viver. Graças sejam dadas a Deus nosso Senhor para sempre, pois teve por bem manifestar publicamente o que no íntimo ao seu servo Inácio e Pai nosso
deu a sentir. No ano passado escrevi-vos o número de missas que nestas partes das Índias, pelo reverendíssimo cardeal Guidasson, dissemos Misser Paulo e eu, as que desde então para cá não sei o número delas, mas crede que todas as nossas missas são por ele, para a consolação nossa, fazendo saber quanto se assinala no serviço a Deus e também para acrescentar-nos a devoção a Misser Paulo e a mim de sermos perpétuos capelães seus. Não deixais de escrever-nos do fruto que na igreja faz. Termino rogando a Deus nosso Senhor, que já que por sua misericórdia nos juntou e por seu serviço nos separou, para tão longe uns dos outros, nos torne a juntar na sua santa glória. E para alcançar esta mercê e graça, tomemos por intercessores e advogados todas aquelas santas almas destas terras onde ando, que depois que por minha mão batizei, antes de perderem o estado de inocência, Deus nosso Senhor levou para a sua santa glória, cujo número creio que passa de 1000. A todas estas santas almas, rogo que nos alcancem de Deus esta graça, que em todo o tempo que estivermos neste desterro, sintamos no íntimo das nossas almas sua santíssima vontade, e essa perfeitamente cumpramos. De Coxim, a 15 de janeiro, ano de 1544, vosso caríssimo em Cristo irmão, Francisco. Minha irmã, meu irmão, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós vamos conhecer mais uma carta escrita por São Francisco Xavier nas Santas Missões na Índia. Sigo a Cristo com amor, alegria, coragem e fé. Sou devoto de São Francisco Xavier.